E aí, tudo bem? Meu nome é Pedro e hoje eu queria conversar com vocês sobre pensão alimentícia. Apesar de ser um tema bem recorrente, acredito que todo mundo conhece alguém que receba ou que paga essa modalidade de pensão, ainda é um tema que gera muita dúvida. Então, eu acho importante aqui a gente elucidar alguns pontos interessantes sobre a pensão alimentícia. Para a gente entender no contexto geral, a pensão alimentícia está tipificada no artigo 1694 a 1710 do Código Civil. A pensão alimentícia ela segue princípios constitucionais como dignidade da pessoa humana, princípio da família, entre outros princípios. Então, assim, a pensão alimentícia ela não está voltada somente ao alimento, ela abarca também ali questões de vestimenta, educação, saúde, lazer, ou seja, princípios básicos de uma vida com qualidade. É claro que quando a gente fala de valor, quando a gente fala em estipular um valor para a pensão alimentícia, a gente tem que sempre entender que o juiz ele sempre vai observar o binômio necessidade e possibilidade. Ele vai buscar entender a necessidade do alimentado, ou seja, a pessoa que recebe a pensão alimentícia, frente à possibilidade de pagamento do alimentante, ou seja, a pessoa que vai pagar. Então, isso é muito interessante porque a pensão alimentícia ela não pode prejudicar o alimentante a ponto de que ele não consiga se manter, de que ele próprio não tenha uma vida com qualidade. Então, sempre tem que ser observado esse binômio. Outra pergunta que me fazem frequente, que eu acho importante a gente conversar aqui, é se somente os filhos teriam direito. E no artigo 1694, ele é claro em dizer que os cônjuges, os companheiros, os parentes e os filhos, ambos têm o direito de pedir a pensão alimentícia. Aqui vale fazer um adendo de que a pensão alimentícia entre o filho e o pai é recíproco. Tanto o filho pode pedir para o pai, quanto o pai pode pedir para o filho. É claro que nesse último exemplo, o pai tem que comprovar uma necessidade econômica. Ele tem que comprovar de que ele não tem meios de se manter. Então, ele pode também pedir pensão alimentícia para os filhos. Outra pergunta é sobre o prazo. Qual é o prazo da pensão alimentícia? Na verdade, a pensão alimentícia ela não tem um prazo determinado. No caso dos filhos, varia entre 18 e 24 anos. Só que para que se cesse o pagamento da pensão alimentícia, o alimentante tem que entrar com pedido judicial para pedir que se cesse a pensão alimentícia, para que ele pare de pagar a pensão alimentícia, porque o filho ou a pessoa dependente economicamente dele já consegue se manter, já tem como procurar um emprego, já tem como trabalhar, já tem meios de buscar a sua sobrevivência. No caso do companheiro, do cônjuge e dos parentes, é o mesmo princípio. A partir do momento que a pessoa conseguiu, que houve uma mudança econômica na vida dela, que ela consegue se manter, você também já pode fazer o pedido para encerrar a pensão alimentícia. Ela não acontece de forma automática, você tem que entrar na justiça para que fazer o pedido para que assim se encerre as prestações da pensão alimentícia. Outro tema, outro assunto que aí já é mais recorrente ainda é sobre prisão. Qual que é o prazo máximo que a pessoa pode ficar presa por não pagar a pensão alimentícia? A gente tem que observar que um dos requisitos é estar inadimplente há 3 meses. A pessoa tem que estar, para o alimentado pedir a prisão do alimentante, da pessoa que paga a pensão alimentícia, ele tem que estar em débito há 3 meses. Esse é um dos requisitos fundamentais para o pedido. É claro que você também tem outros meios, porque a prisão ela é feita de forma coercitiva, ela tem um escopo ali, o objetivo de que a pessoa seja penalizada, que ela seja presa. Vale lembrar que com o advento do novo CPC, a prisão, o regime da prisão, da pena, é em regime fechado, ou seja, é muito mais grave. Então, assim, a pessoa, ela sente na pele, evitando com que as pessoas não paguem, porque a gente precisa entender que a pensão alimentícia, ela tem um caráter de sobrevivência, ela tem um caráter de necessidade. A pessoa não pede pensão alimentícia porque ela quer ou por prazer, ela pede porque ela tem uma necessidade, ela precisa de roupa, ela precisa de comida, ela precisa conseguir ir ao médico. Então, a pensão alimentícia ela é muito importante para a sobrevivência
da pessoa. Por isso que existe a medida coercitiva da prisão, a pessoa ser presa em regime fechado. E uma curiosidade para a gente encerrar o vídeo é de que se os pais não pagarem a pensão alimentícia, os avós podem pagar de forma subsidiária. Isso também é muito importante, porque as pessoas às vezes acham que se o pai não tem condição de pagar, ela não tem como receber qualquer tipo de pensão. Mas se os avós eles têm condição, observando sempre o binômio, necessidade e possibilidade de pagar a pensão alimentícia, você pode cobrar diretamente dos avós, é claro, depois de esgotado todo e qualquer tipo de cobrança dos pais. E lembrando que se você tiver alguma dúvida sobre esse tema ou qualquer outro tema jurídico, pode mandar sua pergunta para mim nas minhas redes sociais, que eu vou ter um prazer enorme de responder e poder ajudar no que for possível. Muito obrigado.